Boa noite todas, boa noite a todas e a todos, bem-vindos. Então, o mês de novembro é um mês dedicado de modo especial à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira e sobre a influência do povo africano na formação cultural do nosso país. Desde o Brasil colônia até a atualidade, a influência dos negros africanos foram muitas, sobretudo nos aspectos religiosos, políticos, sociais e gastronômicos. Ao longo da nossa história, as crenças, as danças, o vocabulário, a culinária, o folclore e tantas outras coisas foram sendo incorporadas à nossa cultura. Então, buscando valorizar a cultura afro e cultura afro-brasileira, durante todo esse mês, nós estamos realizando o ciclo de diálogos Afro, Origem e Vivência no Brasil. E nesse mês, então, nós estamos recebendo nativos de países africanos que têm a língua portuguesa como materna, assim como o Brasil, para poder até facilitar, né, o diálogo. Então, hoje nós vamos receber o Chitungani Sebastião Chachuaio, e ele é de Moçambique. Em seguida, o nosso assistente de projetos, o Mamadou Cissé, guineense, também africano, vai fazer as honras apresentando melhor o nosso convidado e também acompanhando, intermediando o diálogo com todos. Porém, antes eu quero convidar a algumas palavras nessa ocasião de encerramento desse ciclo, o nosso vice-presidente e também diretor de projetos da PDMIG, Abdul Basset Jarur, que nos prestigia, e de pronto lhe passo a palavra para algumas palavras. Abdul, bem-vindo. Por favor, fique à vontade. Olá, boa noite a todas e todos. Como que tá o meu som? Tá ok? Dá para ouvir de boa? O som está ótimo, mas a sua câmera, para mim, aparece fechada. Bom, eu vou abrir, que como eu peguei um trânsito, aí parei em algum lugar, então eu estou dentro de carro, desculpa aí, dentro do ambiente, então eu vou deixar fechado mesmo, tá ok? Então, quero apenas complementar as palavras da Adriana, ressaltando que esta programação do projeto Identidade em celebração ao mês da consciência negra é muito importante porque está colocando migrantes de origem africanos que moram no Brasil como protagonistas nesta formação sobre a cultura de seus países. É uma oportunidade bem diferenciada que promove interculturalidade a partir da ancestralidade e da vivência destes convidados aqui no Brasil e em outros continentes. É importante também, queria frisar que dentro deste mês, no dia 20 de novembro, que celebra o Dia Nacional da Consciência Negra, é uma data que homenageando e resgata as raízes do povo afro-brasileiro, afrodescendente. Desculpa. E por esse motivo que desculpa, dá para ouvir minha voz? Alô, alô? Aqui chegou uma ligação. Você está me ouvindo? Sim. Ok, muito obrigado. Então, como falei, para homenagear o resgate, né, as raízes do povo afro-brasileiro, e esta data foi
estabelecida pelo projeto da lei número 10.639. Foi em janeiro de 2003, porque concede que dia 20 de novembro de 1695, dia da morte de Zumbi das Palmares, grande líder da resistência negra e de luta pela liberdade do seu povo. O Zumbi das Palmares é autor da celebre o frase nascer negro e consequência ser negro e consequência. Deixo esta reflexão como uma mensagem para afirmar nossa solidariedade a todo o povo africano que chegou aqui no Brasil ontem e hoje e para sempre. E também dizer que respeitamos a luta do povo negro deste país, que pertence do povo brasileiro, são 57% da população brasileira são negros. Sem mais, acredito que hoje teremos um encontro bastante rico, onde o nosso irmão moçambicano Chituan Jana difícil mesmo. Sebastião Chachuya vai trazer um excelente conteúdo para compartilhar conosco. Desejo a todos e todas, todos, um bom encontro, ótimas reflexões e boas trocas. Muito obrigado, Adriana. Parabéns por coordenar esse projeto maravilhoso que você idealizou, Identidade, Cultura Global. Então, aí, parabéns para todos os colaboradores, em nome da nossa comunidade dos refugiados e imigrantes, em nome da nossa entidade, Pacto pelo Direito de Migrar África do Coração, agradeceu a cada presença de cada pessoa que reservou seu tempo para estar conosco. Boa noite. Grata, Abdu. Desculpa, eu tive que ir, porque é engraçado, né? É um esforço que a gente faz para poder Acredito que a Adriana voltou a ter problemas da conexão. Vocês estão me ouvindo? Por favor, sinalizem. Estamos sim. Perfeito. Então, vou dar continuidade daqui e assim que ela retornar, ela finaliza a intervenção dela e a gente vai seguindo para não perder o tempo e não comprometer os que chegaram com pontualidade também. Então, como vocês já devem ter, como já deve ser do vosso conhecimento, eu sou Mamadou Cissé, sou de nacionalidade guinense, como ela já mencionou antes de ficar disponível, e estou cursando Ciências Sociais aqui na Unilab Bahia. E é mais um encontro em que tenho bastante prazer de participar na qualidade do mediador junto da Monique Klein, que também faz parte do projeto.
E hoje a gente vai estar desenvolvendo o último encontro desta série, que durou todo o mês de novembro, sempre às quartas-feiras. E nas edições passadas a gente já teve participação de um angolano na pessoa do Euclides, e depois recebemos o Danilson Gonçalves, que é um cabo-verdiano, falando do país dele, respectivamente também. E, posteriormente, a gente teve a presença da Aminata Jaité, que é de nacionalidade guinense, e nos trouxe alguns aspectos do país dela também. E hoje a gente vai encerrar com a presença do Chitungani Sebastião Chachuaio, que é de nacionalidade moçambicana, para encerrar essa série conosco e, enfim, continuar as discussões, as conversas. E, infelizmente, a gente não vai conseguir receber a Maria, que participou do encontro inaugural da apresentação, para quem esteve presente lá, por conta de algumas mudanças no planejamento, mas esperamos e estamos de braços abertos para recebê-la em uma futura ocasião. Então, os diálogos com estudantes africanos, desde suas origens até as vivências que tiveram no Brasil, foi inspirado, em parte, nas ações que a ONG desenvolve o tempo todo, e também para marcar as celebrações, reflexões, lutas e, enfim, diferentes processos que o novembro significa. E a proposta desta série de encontro de buscar justamente discutir um olhar, ou trazer um olhar, colocar junto do interlocutor de pessoas originárias do continente, e talvez não só, e não se limitando só no Brasil, expandindo a vasta diáspora africana também. Então, trazer essas conversas e um olhar menos estereotipado. E nisso a gente tem os convidados de 4 países que já mencionei anteriormente, e até final do mês, hoje, a gente vai estar encerrando essas conversas, e são pessoas também que, de alguma forma, têm um perfil marcado por processos migratórios, desde suas origens, vivências que tiveram durante suas jornadas. E o Brasil acaba aparecendo como um elemento de ligação, de comunicação, às vezes de conflitos entre o que vivenciaram aqui fora na diáspora e suas sociedades de origem. Então, a gente pretendeu e estamos tentando trazer essas conversas no sentido de aproximarmos esses 2 lados que, como quem diz, é um corpo só, considerando todos os seus desafios, conflitos, momentos de alegria, de trocas de vários aprendizados. Cada evento aqui teve, essa também vai ter em torno de uma hora e meia de duração por cada uma dessas sessões, e aconteceu sempre nas quartas-feiras para de hoje, e as aulas gravadas ficarão disponibilizadas logo no canal do YouTube da PDMIG, Pacto pelo Direito de Migrar. E agora terei o prazer de de apresentar brevemente o nosso convidado de hoje, que é Chitungani Sebastião Chachuaio. Ele é bacharel em Humanidades e Relações Internacionais, ambos aqui no títulos conquistados aqui no Brasil, e atualmente está cursando mestrado em Direito e Ciências Jurídicas em Portugal. E os assuntos de pesquisa que lhe interessam envolvem direito civil e direito internacional, e acredito que ele talvez possa aprofundar um pouquinho disso quando for falar da parte acadêmica de sua trajetória. E, mais uma vez, agradeço ao Chitungani pela presença aqui, de
contribuir para as nossas conversas e o convido a começar a sua apresentação enquanto vou abrindo seus slides aqui. Mais uma vez, muito obrigado e seja bem-vindo. Bom, boa. Agora sim. Agora tá bem? Ok. Bom, boa noite a todas e todos e todas. Como o Moadu já falou, já me introduziu, eu sou Chitungani, eu sou de Moçambique e morei na Bahia, aí no Brasil, no caso, nos últimos quase 7 anos, né, na condição de imigrante, onde pude ter e viver, né, momentos muito intensos, né, que me marcaram muito e contribuíram para a minha formação, né. Eu costumo dizer que a primeira régua e compasso eu ganhei em Moçambique e a segunda eu ganhei na Bahia, que me projetou, né, para esse espaço afora e para essas oportunidades. Eu morei entre 2014, sou da primeira turma, igual o meu colega que me antecedeu aqui, de Nilson, somos da primeira turma de estudantes estrangeiros ou internacionais que chegaram na pequena cidade do Recôncavo baiano, que é São Francisco do Conde. E por sermos os primeiros, tivemos uma grande responsabilidade, né? Que foi de pavimentar essa estrada que mais tarde viria a dar essa casa, no caso, que viria a dar corpo a outros tantos estudantes estrangeiros que foram nos antecedendo. Atualmente estou em Portugal, estou a fazer o mestrado em Direito e Ciência Jurídica. E, bom, eu trago, assim, quando me fizeram convite para essa apresentação, fiquei imaginando um milhar de coisas, né? Mas, acima de tudo, uma coisa não saía da minha cabeça, que era a responsabilidade que eu teria com essa apresentação, porque isso me marcou durante esses últimos 7 anos, especialmente. Quando nós saímos da nossa casa, né, nossa casa, eu falo nosso país, saímos lá para fora, automaticamente somos convidados a vestir, né, a vestir o nosso país, é isso que eu digo, né? Nos transformamos em embaixadores dos nossos países, então temos uma certa responsabilidade. E não foi diferente nesses últimos 6 anos, sempre foi muito marcante os convites para falar um pouco sobre Moçambique. Eu sempre tive medo, e esse medo não morreu hoje. Eu também tinha um certo nervosismo, né? Porque é difícil falar de Moçambique, assim como entendo, assim como provavelmente foi difícil para minha colega de Guiné-Bissau falar sobre Guiné-Bissau, assim como foi difícil para o meu colega de Angola falar sobre Angola, e assim como foi difícil para o meu colega de Cabo Verde falar de Cabo Verde, porque estamos a falar de países que a grandeza não se mede pela sua extensão territorial, se mede por tudo que contém lá dentro. E eu seguramente não conheço a metade do que contém Moçambique. Eu posso falar com uma certa propriedade sobre Maputo, que é onde eu nasci, na capital, e mesmo Maputo tem certas restrições. Eu posso falar da Catembe. Então vai se afunilando. Então essa responsabilidade nos obriga a estar a um certo nível que queremos estar prontos para responder à expectativa de quem vai nos ouvir. Mas, bom, deixando essa parte introdutória, indo para o que é a minha apresentação, eu preparei uma apresentação um pouco diferente e dinâmica, e pensei em alguns subtítulos que vieram à minha cabeça, mas que eu acho que estão alinhadas com a proposta desses encontros, que é compartilhar experiências das nossas trajetórias no Brasil e mostrar como é que as nossas gentes são, no fundo, são todas parentes. Essa é uma outra parte que vem mais adiante. Bom, eu digo assim, eu começo a apresentação dizendo que, olha, o Atlântico é pequeno demais para nos separar. E por que eu digo isso? Porque há um universo enorme de semelhanças
e diferenças, claro, entre... vou falar mais da Bahia, que eu conheço São Francisco, aquela zona do Recôncavo. Vou falar a partir daquele chão que eu pude viver, pude perceber que é muito próximo de Moçambique. E daí eu disse, olha, na verdade o Atlântico, por essas experiências próximas da minha cultura, do meu país, da minha tradição, do meu dia a dia, das minhas experiências lá, o Atlântico era pequeno demais para nos separar, não nos separava, nos separa pela distância física, mas culturalmente nos aproxima muito, né? Então, ele não tem essa força de nos separar culturalmente. Então, é uma coisa muito marcante. Pode passar o slide, por favor, para não demorar muito. Bom, aí eu falo de origens, né? A minha origem, o Mamadou já trouxe aqui, eu sou moçambicano, eu sou de Maputo. Maputo é a província que está no extremo sul de Moçambique, a última província, que é a capital, né? A capital política e a capital econômica, né? Então, eu sou de Maputo. Etnicamente, eu sou Maronga, ou Ronga, né? Quem nasce na capital é Ronga. Bom, nós somos esse país aí chamado Moçambique, esse país com 10 estados. Em Brasil fala estados, nós chamamos de províncias. 10 províncias com as suas respectivas capitais, divididas em 3 regiões. O sul é composto por Maputo, Gaza e Inhambane. E o centro é composto por Sofala, Manica, Tete. E Zambésia, isso. E o norte é pela Niassa, Cabo Delegado e Nampula. Eu acho que certamente tem alguém aqui na sala que nos últimos anos ou nos últimos meses ouviu muito falar sobre Cabo Delegado e ouviu um pouco falar sobre Beira, por situações um pouco assim, tristes, posso assim dizer. E essa nossa bandeira que está do lado direito de Moçambique. Nossa bandeira tem uma curiosidade. Eu vou começar já com curiosidades. Né? Tem o verde que simboliza a riqueza do solo, o branco simboliza a paz, o preto que é a cor nossa e do continente negro, né? O amarelo são as riquezas do subsolo, o vermelho, o sangue derramado pelos nossos combatentes, nossas combatentes, né? E temos no centro do triângulo vermelho uma estrela que significa a solidariedade entre os povos, que é uma marca em quase todas as bandeiras africanas. Vocês já devem achar essa estrela. Ela simboliza a solidariedade entre os povos. Temos um livro que simboliza a educação, que é a formação do povo, que é o que no nosso país sustentou, que seria um marco, né, nacional. Temos a enxada, que significa a produção e agricultura, e temos, por fim, o elemento mais curioso, que suscitou e tem suscitado até então inúmeros debates, que é no Brasil fala fuzil, né? AK-47. É a única bandeira no mundo que tem uma arma. E aí vocês me perguntam, por que essa arma? Inclusive a Organização das Nações Unidas, em mais de uma oportunidade, recomendou aos líderes, né, na época, João Kishi-san, que repensassem essa arma, que não era muito boa esse símbolo da arma, para um país que teve uma guerra de 10 anos para a independência e posteriormente teve uma guerra civil de 16 anos, né? Internamente entre dois movimentos. Então essa arma não era boa coisa. E a resposta foi unânime, tanto da população não letrada, mas que participou do processo de luta, como da população letrada, que olha, esse fuzil, essa arma, ela simboliza a luta e mostra que, na verdade, essa independência, esse sangue derramado, essa liberdade tão almejada, ela não veio de mãos beijadas, ela veio num processo muito histórico. Então essa arma é o símbolo desse momento, dessa resistência que não deve ser esquecida e apagada. Então, acabamos que até hoje, né, ostentamos, posso assim dizer, esse status de ter a única bandeira no mundo com uma arma. Pode passar, por favor? Bom, identidades. Moçambique, como já puderam ver lá no slide anterior, é um país muito grande, ele tem cerca de 8 mil
já me falha a memória agora, 8.893 quilômetros quadrados, salvo. E temos cerca de 2.500 quilômetros de costa. Somos banhados pelo Oceano Índico, né? De norte a sul, né? Do Rovuma ao Maputo. Esse é o nosso extremo, do norte a sul. Chama-se Rovuma, Maputo, e do Zumba ao Índico. Nós temos o Oceano Índico que nos banha, né? E na região da SADC, fazemos fronteira com mais 4 países que não têm acesso ao mar. E por não terem acesso ao mar, eles são dependentes dos portos de Moçambique, os portos que Maputo dispõe. Tem um porto de Maputo, porto da Beira e porto de Nacala. Então, esses 3 portos são estratégicos para a circulação, para a economia do país, mas para a circulação de bens e serviços para esses países que não têm, os chamados países do Interland, né, que não têm acesso ao mar, a saída ao mar. Bom, Moçambique foi uma colônia portuguesa, igual modo que foi Guiné, Cabo Verde, São Tomé, que não pude dar as caras aqui, Angola. Nós tivemos o primeiro contato com os portugueses no século XV, né, com a chamada expansão e penetração mercantil europeia. Portugal, como vocês devem saber, junto com a Espanha, foi o primeiro país a se lançar pelo mar. Eram excelentes construtores de navios, tinham uma boa localização para o mar e lançaram-se ao mar. Supostamente, vou dizer supostamente, porque não tem como atestar com uma certa categoria, que é um fato concreto. Vasco da Gama, quando chega à província que hoje é Inhambane até hoje, por esse momento histórico da nossa história, onde é o primeiro polo que os portugueses supostamente estavam a buscar novas rotas para chegar às Índias, passam dobram o Cabo da Boa Esperança na África do Sul e chegam a Inhambane. Eles são recebidos com enorme alegrias e sacrifícios, com farturas, né, alimentos que vão dar aos portugueses. E a partir desse primeiro contato, fica célebre que aquele povo ficou marcado os manhembanas, como são conhecidos, como a terra de boa gente. Até hoje, quem se refere a Inhambane diz a terra de boa gente. E por que de boa gente? Foi o que os portugueses encontraram lá. Um povo acolhedor, um povo que abraçou, que deu alimentação para uma tripulação que estava semanas ou meses ao mar. Então, esse contato fez com que os portugueses, Vasco da Gama em particular, chamassem Inhambane de terra de boa gente. Nesse século XV é quando há uma grande demanda de ouro, que é destinado especialmente para a aquisição de especiarias na Ásia, com os árabes e tudo mais naquele momento. E os portugueses vão inicialmente em Moçambique se fixar no litoral, onde eles vão constituir algumas fortalezas, que temos a fortaleza de Sofala, lá para 1505, e temos a ilha de Moçambique, que até hoje é um dos patrimônios, um dos patrimônios da Unesco, que se deu lá por 1507. E esse momento dessa penetração, ele vai permitir que posteriormente ocorram algumas feitorias em Moçambique, né? As mais conhecidas são a feitoria do Sena, que é de 1530, e a de Quilimane, que é naquela zona central também do país, 1544. Já não se tratava só de um simples controle do escoamento do minério, do ouro, mas sim de dominar o acesso, especialmente aquelas zonas que eram produtoras desse ouro, de onde provinha o ouro. Esse momento é um momento muito, como é que eu vou dizer? É um momento muito importante, porque ele vai, inclusive, reconfigurar as nossas formas de organização ali, né? Que vão se refletir no processo de luta de libertação nacional. Vou deixar um pouco para não vejo que começamos um pouco tarde, então vou tentar adiantar um pouco e vamos tentar um pouco os slides.
Mas é importante falar desse momento histórico, porque é para dar um pouco desse panorama, desse contato com os portugueses, e que, na verdade, nós somos, em África, no continente africano, existem dois grandes troncos étnicos, linguísticos e identitários, no caso. Temos, que são os bantus e yorubás. Nós, os moçambicanos, somos, né, identificados, somos mais, ou estamos no tronco étnico banto, somos uns bantos, não somos, brincávamos lá no ensino secundário em Moçambique, lá para o final dos anos 2012, né, ainda era estudante de ensino médio, que nós não somos lusófonos ou luso-africanos, somos bantofônicos. Então, somos essa identidade em termos étnicos e até linguísticos. Então, somos esse povo, esse país, que essa formação étnica muito predominante na zona austral, né? Nós vamos ter a discussão, quando ocorre a discussão, a traumática divisão do continente africano na Conferência de Berlim, que, para além de delimitar as fronteiras, e aí é um grande problema, até hoje que não se resolve internamente em boa parte dos países africanos, dessas fronteiras artificiais que foram criadas, em produto dessa conferência. Por exemplo, hoje, Moçambique tem aquele retrato ali, né, das províncias do Sul, Centro-Sul. Etnicamente, temos na província de Cabo Delgado, essa que esteve ou continua ainda agora em pouca escala, na mira dos insurgentes, do chamado terrorismo, enfim, que tem afligido aquela região. Daquela província temos um grupo étnico muito grande, que são os Macuas. O grupo Macua, etnicamente, é o maior de Moçambique. Só que esse mesmo grupo Macua está na Tanzânia, né? Ali, tem gente da província de Cabo Delgado, só para terem uma ideia, que sai, atravessa a fronteira para ter tratamentos lá, porque se identifica do outro lado da fronteira, não se identifica enquanto moçambicano. Então, essa identidade nacional, essa que até o próprio movimento de luta, de libertação nacional, a Frelimo, que é a Frente de Libertação Nacional, que vai encabeçar o processo de luta e depois da independência, o líder Samora Machel, que é quem proclama a independência, ele tinha uma frase que dizia assim: matar a tribo para criar a nação. Esse é um grande dilema nosso. Nós nunca tivemos em Moçambique, apesar desse dilema muito complexo, nunca tivemos em Moçambique, a par dos outros países africanos, uma guerra étnica, né? Uma guerra entre etnias e tudo, mas porque essa concepção foi muito bem trabalhada, ou aparentemente foi trabalhada no sentido que não criasse uma certa convulsão, né, no meio de um país que queria restabelecer uma nova forma de organização em que o português, nós pegamos o português como uma língua nacional, porque seria diferente de Cabo Verde e Guiné-Bissau, seria muito difícil para Moçambique, que se não fosse português nos comunicarmos. Então aí eu trouxe aí 43 línguas. Todas essas 43 línguas são faladas até hoje. Não tem nenhuma extinta. E essas são as línguas mais faladas de Moçambique. Os Macuas, por serem um grupo maioritariamente étnico. Tsonga, Xangana, que é da província de Gaza, que tem uma história particular também. Gaza é chamado... Tivemos lá o Grande Império de Gaza, né, formado por grandes nomes, os Maguiguanes, Ngungunyane, que vieram refugiados, né, vieram escoraçados, né, fugindo do grande guerreiro Chaka Zulu. Por isso é que até hoje, Moçambique, e especialmente Gaza, Zona Sul, as nossas línguas, no caso, eu falo Xangano, falo Ronga. Né? É normal você encontrar eu falo até, acho que umas 3 ou 4, 5 línguas até nacionais, que são um ponto de referência local. É interessante perceber que até hoje, né, fruto daquela coisa que eu falei anteriormente, dessas fronteiras mal delimitadas, de que, na verdade, as fronteiras foram só a régua que disse que, olha, aqui é Moçambique, aqui é África do Sul, aqui é Moçambique, aqui é Tanzânia.
porque quando você entra na África do Sul, a mesma língua, o mesmo Xangana, que é falado em Moçambique, claro que como outra variante, é falado na África do Sul. Então, nós temos essa proximidade linguística um pouco com algumas regiões da África do Sul, exemplo do KwaZulu-Natal, que fica próximo ali. Então, a Gazanculo, que fica próximo. Então, a língua que eles usam é a mesma que nós usamos ali próximo, né? Então, só para vocês verem que, de fato, não existe essa ideia de que ele é sul-africano, ele é moçambicano. Então, são nomes criados porque, tecnicamente, somos muito próximos. Partilhamos da mesma cultura, língua, às vezes, alguns códigos culturais. Então, é isso. Nós temos... isso foi na parte linguística, mas na parte artística, ainda falando da identidade, nossa maior identidade em termos culturais, de entretenimento cultural, é a Marabenta. Boa parte, quando cheguei na Unilab, boa parte dos meus colegas só me falavam da Marabenta, Marabenta, que é um estilo de dança que nasce naquele processo ainda de Moçambique colônia, lá nos anos de década de 60, 70, é um estilo musical também de resistência, né? Onde as mulheres tomam a linha da frente, mas é produzido pelos homens, os homens é que fazem as músicas, compõem, a mulher dança, quebra o esqueleto. Essa é a nossa maior, assim, referência em termos de dança nacional. Temos ao norte também Mapico, que são uma dança também ao norte. Eu não coloquei aí porque não queria entupir os slides de imagens, mas também é uma dança muito presente, com os das máscaras, aquelas máscaras que foram usadas pelos guerreiros, enfim. E temos Xigubo também, que é uma dança que é tradicional em Moçambique e é tradicional na África do Sul. É um elemento comum, né, entre os dois, né, que é um simbolismo do batuque ali, que é feito do couro de animal, e as roupas, as vestes, geralmente são os homens que dançam, são feitos com peles de animais, e é mais ou menos isso. Essas são as línguas, como já falei, essa é a dança. Pode passar, por favor. E na parte da gastronomia, que não poderia deixar de ser a cozinha moçambicana, no lado esquerdo temos um prato que é tipicamente da região centro e o norte, que é a mucapata. Chama-se mucapata. E temos a matapa. Matapa no Brasil vou dizer no Brasil, não, vou falar da Bahia, porque pode ser que nos outros estados tenha outro nome. E eu também sei que alguns estados não comem porque dizem que é muito venenoso. Na Bahia chama-se maniçoba. E para nós é matapa, que são aquelas folhas da mandioqueira, ou da macaxeira, ou do aipim, como queiram chamar. Então, a matapa é um dos cartões postais da nossa gastronomia, que é basicamente fruto da agricultura e da pesca, né? Então, nós temos esses dois elementos, terra, agricultura e mar, muito presente na nossa alimentação. Curiosidade, falando de alimentação, eu falei lá do Império de Gaza. Gungunyan, líder, o último imperador do Reino de Gaza, quando ele é preso, ele é traído e é preso, e ele é deportado para Portugal com as suas mulheres, acho que 7 ou 8, que vai, ele joga uma praga. Vocês podem procurar um livro chamado Ulalap, do escritor Ngulano Bagacossa, onde ele retrata a praga que Ngungunyani vai jogar sobre aquele povo daquela etnia, que não podem comer nada que vem do mar. Até hoje tem alguns que não comem, eu sou daquela etnia como, mas tem esse processo histórico que é muito interessante, né, que envolve essa parte da nossa gastronomia, da nossa comida. E nós temos uma relação com o mar também um pouco assim, amistosa, né? Porque em algumas regiões ainda há um certo medo do mar. Não se vai à praia. Temos boas praias, lindas praias, mas não se vai à praia porque é de lá que entrou o invasor. Temos um certo medo do mar, dos estranhos que chegam pelo mar. Então tem um simbologismo muito forte do mar, especialmente para algumas comunidades. Pode passar, por favor. A educação. Moçambique teve aquele processo de luta de libertação que se dá em 64 e termina em 74. Então foram 10 anos de luta, que a Frelimo encabeceia
os três movimentos que vão formar a Frelimo, o Denamo, o Mano e o Nano, né? Esses três movimentos inicialmente eram movimentos étnicos, não movimentos nacionalistas, eram movimentos étnicos, nasceram a partir de regiões específicas em que vão ter Eduardo Mondlane, que é aclamado até hoje como arquiteto da unidade nacional, o arquiteto do nosso país, da Frelimo, o primeiro presidente da Frelimo. Ele vai dizer, olha, na verdade aqui a questão não é você é Macua e vai criar a união dos Macondes, no caso dos Macondes da Beia, vão criar a união dos Macondes para libertar essa região. É que se você libertar essa região, essa vai continuar em conflito. E isso tudo é o mesmo lugar, é o mesmo país. Então estamos sendo atacados de todo lugar. Então cria essa Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, encabeça a luta de libertação armada, e que encaminha a independência em 74, quando termina a guerra, 25 de junho de 75, a proclamada independência. Quando ocorre a proclamação de independência, Eduardo Mondlane já não estava vivo. Existem várias teorias, né? Mas a mais célebre é que ele foi morto por uma bomba, um livro-bomba, que ele abriu, recebeu no escritório em Dar es Salaam. Dar es Salaam foi a base, a nossa base em Tanzânia, da luta armada. Tínhamos a base militar, que era muito forte lá, né? Porque Júlio Nyerere já tinham alcançado a independência, eles, e de certa forma nos abrigaram. E tanto que o primeiro tiro é dado em Cabo Delegado, aquela província que hoje que foi o marco da luta de libertação armada, hoje sofre a insurgência, com os chamados insurgentes, os terroristas, né? Então, inclusive, destruiu-se o museu de Chai, na província de Cabo Delgado, que é um lugar onde concentrava esse acervo histórico da luta de libertação armada. Eduardo Mondlane morre em 69, 3 de fevereiro, que é até hoje comemorado em Moçambique como Dia dos Heróis Nacionais, é juntado boa parte dos heróis nacionais que tombaram naquele dia, como feriado nacional. Quando ele morre e ao conseguir essa independência com Samora Machel, nós vamos ter uma taxa de analfabetismo muito grande, que beirava mais de 95%. E vamos ter uma primeira mulher, o primeiro Ministério da Educação, que é assumida por uma mulher, que é a Graça Machel. Graça Machel, outra curiosidade, foi esposa de Samora Machel até a morte dele, e de seguida ela casou com Mandela até a morte de Mandela. Então, a única mulher no mundo que casou com 2 presidentes, brincamos com isso, é moçambicana, e a Graça Machel, né? Ela teve a dura missão de assumir, talvez acho que no processo de reconstrução do país devastado pela guerra, pela colonização e exploração portuguesa, acho que um ministério-chave que poderia mais assim foi assumida por ela, por uma mulher que trouxe em tão pouco tempo, né, considerando a conjuntura social, econômica e até política daquela época, em pouco tempo ela fez com que houvesse uma enorme e significativa redução da taxa de analfabetismo, né? Os analfabetos, chamados analfabetos, são aqueles que não sabiam ler, não sabiam escrever, ou que não falavam português também, já que era a língua mãe que nós tínhamos que adotar, né? E nós adotamos o português, pegamos o português, né? E quando Portugal falou, não, nós vamos nos apropriar do português, vamos fazer do português a nossa arma de resistência, vamos usar ele de diferentes formas, mas não foram vocês que nos entregaram de mãos beijadas, né? Nós reincorporamos ele, com todas as dificuldades, conseguimos fazer o português um português nosso, né? Um português que atravessasse essas fronteiras identitárias. Então, foi um instrumento também que nos apropriamos, né? Então não foi nada dado. Temos uma taxa de alfabetismo, ela baixa a taxa, né? Moçambique fica lá na casa dos 60, acho que 50 e pouco, quando ela deixa o ministério, e hoje Moçambique tem
um desafio enorme, né? Tem vários programas, né, no setor da educação, a educação desde o primeiro ano até o 12º ano, caso compreenda o ensino primário completo, médio, o segundo grau, está cada vez mais a ser gratuizado, né? Temos do primeiro, e é obrigatório, do primeiro ano ao 7º ano, é obrigatório e é gratuito. Nos outros escalões também se tornou nessa ferramenta, né? Que é uma tentativa de incluir todos, né? Nesse processo de educação e emancipação. E a educação, por ser um instrumento importante, ele vai nos mostrar como vai se reconfigurar o país, né? Nós temos um sério problema mesmo, que é que tem a ver com essa questão da educação, as infraestruturas, né? Ainda que tenhamos avançado em termos de índices comparativos, eles eram em 75 ou 80 e pouco, mesmo com a guerra civil, tínhamos já uma relativa redução do analfabetismo. Começamos com uma certa precarização. Você vai, é normal, não vou dizer que é comum, mas tornou-se comum nas regiões, especialmente centro e norte, mas no sul também. Você tem crianças a estudar debaixo das árvores, isso acontece. Mas isso é um grandes problemas que parte da política pública para a educação, que não conseguimos enfrentar. Eu mesmo estudei debaixo da árvore, sei o que é isso, né? Dias de chuva não tínhamos aulas, mas mesmo com essas todas as diversidades, há uma tendência cada vez mais de incluir maior número de crianças na escola através de diferentes programas que buscamos, o Estado moçambicano busca criar nos últimos anos, né? Pode passar, por favor. Aí, as nossas gentes no fundo são todas parentes. É um pouco do que eu disse no início. Eu poderia, foi até um pouco tendencioso da minha parte colocar essa foto. Eu poderia colocar a primeira foto, e acho que esse é o único arrependimento nesse slide. E eu acho que das pessoas que estão na sala, tem aqui colegas, né, que participaram da primeira solenidade do Campo dos Malês. Soleimani, que está na sala, é uma das pessoas que chegou comigo na primeira turma, mas que esteve na primeira turma, que acho que é aquela foto que mais viralizou no Brasil e fora do Brasil. Então, eu poderia trazer aquela foto para mostrar porque é que eu digo aqui que as nossas gentes, no fundo, são todas diferentes. Mesmo com aquela difícil adaptação que tivemos em São Francisco do Conde, que não foi de meses, não foi de dias, não foi de semanas, foi de anos, né? Tivemos um choque cultural muito forte, mas em grande parte não eram justamente diferenças culturais, era uma questão mesmo de uma ignorância que existia, um preconceito, né, que existia na cidade face aos estudantes internacionais, né, chamados estudantes africanos ou em grande parte por angolanos. Então, essa foto ela vai mostrar porque que eu digo que nossas gente são todas parentes. Nessa foto temos estudantes de Guiné-Bissau, vou começar pelos africanos, de Guiné-Bissau, de Moçambique, no caso eu, temos de São Tomé e Príncipe, não temos de Angola, porque essa foi a segunda solenidade, e a Margarida, que foi a única menina de Angola que entrou na primeira entrada em si, eu fui o único moçambicano, e a Sara de São Tomé e Príncipe, elas formaram com a primeira turma, essa aqui é mais simbólica. Mas nessa foto nós temos Moçambique, temos Guiné-Bissau, temos Cabo Verde, temos Brasil. Brasil temos Rio, temos São Paulo, temos Salvador, temos a Bahia, claro, e temos acho que Minas. Pronto, é um pouco dessa multiculturalidade que a Unilab promove, e aí a Unilab, eu vou usar a frase de uma minha colega, ela disse que, olha, na Unilab temos, para quem não foi para o continente africano, para quem não tem muita vivência no terreno do continente africano, tem a possível África na Unilab,
porque é possível, porque você tem a possibilidade de interagir, conhecer um pouco de cada um dali. Mas nossa gente, no fundo, são todas parentes, porque fomos descobrindo nessas interações, nessas convivências, elementos muito próximos, né? Tanto da nossa cultura como nossas tradições, da nossa identidade, muito presentes no Brasil, ou nesse Brasil que nós tínhamos contato nos corredores da Unilab, mas também da cidade, que eram muito fortes, né? Tanto até deixa eu lembrar aqui só um elemento que talvez reforce isso que eu digo. Aí temos nessa foto o Leonardo. Leonardo é das regiões de matriz africanas, ele é carioca, né? E várias vezes eu já dialogava com ele e tudo mais. Ele mostrava um pouco do que tinha da cultura dele lá dentro das regiões de matriz africanas. E aí eu fui percebendo, olha, mas isso nós temos, isso não é assim, é assim, mas é muito próximo. Então aí, no meio dessa interação, no meio desses encontros, dessas descobertas, desses baques, no bom sentido da palavra, fomos descobrindo que, olha, nós não estávamos tão distantes, para além da língua que é usada como a referência, né, que nos une, tínhamos algo a mais, né? Tínhamos a questão cultural, identitária, que a própria reverência aos mais velhos, que é muito presente nas religiões matrizes africanas, né? Onde o mais novo pode ser o mais velho, é muito presente em algumas culturas africanas também, né? Em alguns contextos das culturas africanas, em Moçambique não é diferente, né? Isso é uma das coisas que reforça essa questão identitária, esse grau de parentesco, né? E pode passar. É bom. Agora falando da experiência propriamente dita, acho que eu já tinha falado disso, então vou passar de leve nisto. Viver em São Francisco do Conde, faltou aí, faz toda a diferença, porque é um dos slogans da cidade. E fez toda a diferença mesmo, né? Nós chegamos em São Francisco do Conde, começamos a chegar em final de abril até até segunda semana de maio, né? Eu fui o último estudante internacional a chegar em São Francisco do Conde. Cheguei lá dia 14 de maio, né? As aulas presenciais no Lab começaram 25 de maio, 26 aquilo. Então, eu cheguei em São Francisco do Conde, uma pequena cidade do Recôncavo Baiano, e tomei um susto, né? Eu sempre quis, desde os meus 12 anos, conhecer a Bahia. Era meu sonho, de verdade. Então, a Unilab foi essa ponte que me possibilitou conhecer a Bahia. Mas eu vivi numa cidade, uma Bahia que estava muito longe do meu universo imaginário, ou então daquilo que eu lia de Jorge Amado, né, que ele tinha uma leitura dele, ou João Baldo Ribeiro, que são as pessoas que foram minha referência primária, que me fizeram viajar para a Bahia antes mesmo de sair de Maputo. Então, viver aí, e aí cheguei em São Francisco do Conde, encontrei a comunidade imensa de estudantes africanos na pousada. Nós éramos divididos em duas pousadas, dos meninos e das meninas. Eu vou vos contar uma curiosidade aqui, para vocês verem que o continente africano é grande e imenso. Nem tudo parece ser fácil assim. Na minha cabeça, 10 meninos lá em Moçambique, na periferia pode-se chamar de periferia aqui no Brasil, da favela de Maputo, no interior lá. Eu acompanhava alguns programas da RTP, como é de praxe, acho que todo mundo aqui, boa parte dos palopes tem acesso à RTP, que é a Rádio e Televisão Pública de Portugal. E o crioulo, para mim, só Cabo Verde, no caso é que falava crioulo. Quando eu entro na pousada, último a chegar, fui muito bem acolhido, recebido. Eu senti aquele calor, eu disse, meu Deus do céu, cheguei, todo mundo estava a falar crioulo de um lado para o outro, de um lado para o outro. Aí eu parei e disse, será que aqui só tem estudante de Cabo Verde? Continuei calado. Quando eu vou para o quarto, me aconchego no quarto, né? E essa é uma questão muito forte, que não é uma característica isolada dos africanos, é uma característica, eu posso arriscar dizer que une,
de todo o continente. É o acolhimento, é a receptividade e a solidariedade que temos, ainda que você não saiba de onde a pessoa vem. Então, eu cheguei nesse ambiente, Beto, naquela época, que é de Guiné-Bissau, Isna também, que é de Guiné-Bissau, fiquei no mesmo quarto com ele. Eles me receberam, seja bem-vindo, bem, de onde és, de Moçambique. E aí, só eu me apresentei, eles se apresentaram nos nomes, e não disseram de onde eram. Aí eu fiquei naquela, todo mundo está a falar crioulo, todo mundo está a falar crioulo. Só que quando eu cheguei em São Francisco do Conde, como eu cheguei por último, né, eu cheguei um pouco atrasado, né, com um processo já a acontecer em avanço. E um desses dias, eu desço as escadas, encontro com um estudante foi Neemias. E aí ele me para, né? Me para na escada, ele, como é que você está? Aí eu parei e disse, o que é que eu vou responder a ele? Aí ele me perguntou de novo, eu olhei para ele. Aí eu só com a cabeça disse, eu disse, desculpa, mas eu não falo crioulo, eu não sou de Cabo Verde. Ele disse, de onde é que você é? Então, eu sou de Moçambique. Ela, Moçambique. Ah, você não fala crioulo mesmo. Tá, mas eu não sou de Cabo Verde e falo crioulo. Eu disse, como assim? Ele disse, não, Guiné-Bissau também fala português. Eu disse, não, Cabo Verde é que fala crioulo. Ele disse, não, Guiné também fala, né? Nós somos, né? Nós somos dois países próximos. Eu disse, meu Deus, como é isso? Ele começou a me explicar, me introduziu. Eu conhecia a Guiné-Bissau. Mas essa questão linguística para nós teve muito associada só a Cabo Verde, a questão da musicalidade. Até alguns cantores que são guinenses, para mim eram cabo-verdianos, por causa do crioulo. Tá? Então, todo mundo canta crioulo cabo-verdiano. Então, eu cheguei em São Francisco nesse ambiente com essas dificuldades enormes de relacionamento até com a cidade. Mas com os estudantes africanos nunca tive esse problema, nunca tive mesmo. Foram solidários. Do início ao fim. E acho que essa é uma coisa que nos marca nós da primeira turma. Por sermos poucos e por sermos os primeiros, talvez, das nossas casas, das nossas famílias, a atravessar o Atlântico e a fazer o ensino superior, era tudo novo para nós. Nós ficamos muito, mas muito juntos. Né? Quando um sofria preconceito e tudo mais, toda a gente se mobilizava, toda a gente se solidarizava. Quando alguém tinha uma perda na sua família, que esses eram um dos momentos mais traumáticos, todo mundo se mobilizava, ia para casa, visitava quem não podia, ligava. Então, eu convivi nesse ambiente. É por isso que eu digo, olha, foi uma das melhores coisas, né? Mais do que estudar, ter aquele conhecimento que está nos cânones da universidade, aquele conhecimento. Eu tive uma vivência que não posso nem mensurar aqui. Em grande parte introduzido pelos meus mais velhos, né? Amigos, irmãos que eu fui fazendo, primeiro os estudantes africanos, depois os estudantes brasileiros na comunidade de São Francisco, algumas pessoas que foram aproximando, quebrando essa barreira, porque nós entendíamos desde o início, olha, para sobrevivermos na cidade, nós precisamos derrubar muros que nos separam, não eram muros mais aquela coisa de que nós ganhávamos, é uma coisa que acho que todo imigrante ganha, e conosco não foi diferente, são as novas identidades, né? Eu, em São Francisco do Conde, assim como acredito que Soleimani, e isso não parou só na nossa turma, nós ganhamos mais uma identidade, né? Mais de uma identidade. Já não éramos apenas guinenses, cabo-verdianos ou moçambicanos, éramos africanos. E eu, toda a minha vida em Moçambique, nunca, né, fui chamado de africano e tudo mais. Então, uma identidade que nasceu naquele contexto. E ao nascer naquele contexto, aí nasce uma outra identidade, essa acho que é o momento mais duro, que é a identidade racial, né? A identidade racial nasce quando você sofre o preconceito, quando você sente o preconceito. E aí você diz, espera aí, o que é que eu tenho de errado? Né? Então nós tivemos essas identidades acrescidas a nós, já os angolanos ali, os africanos ali, enfim. Então tivemos esse momento que foi de um choque, mas que foi muito produtivo, porque aprendemos a conviver nessa pequena cidade com pessoas que entenderam qual era a proposta da Unilab, que não era de vir roubar nada de ninguém, era vir integrar, e por isso a nossa universidade chama-se da Integração Internacional.
da lusofonia afro-brasileira, e os afros brasileiros estavam ali no Recôncavo, uma cidade onde mais de 90% da população era preta, se autodeclarava preta, e nós não estávamos lá porque era uma das cidades que em 2014 tinha a maior renda per capita da América Latina. Não, nós estávamos ali para dar vida a uma universidade que entendíamos que tinha que ser de todos nós e que íamos dar um novo rosto a uma universidade, não só na Bahia, não só no Recôncavo, não só lá, mas no Brasil, como aconteceu com a foto que eu não coloquei aqui. A nossa foto rodou o mundo e as pessoas ficaram a conhecer a Unilab, conhecer um pouco mais, demos a cara da Unilab, a foto rodou muito. Isso foi importante para as raízes, né? E o processo que depois antecedeu isso tudo, né? Os projetos de extensão desenvolvidos por estudantes africanos. Botafala é o mais marcante, que Soleimani, de novo, que está aqui, fez parte e passou um pouco dessas fronteiras. Foi muito bom. Então, em geral, viver em São Francisco foi isso, né? Foram esses momentos que, a despeito das tensões, são de muitos aprendizagens riquezas. Para passar. Acho que já estamos a caminhar no fim mesmo. Dificuldades e oportunidades. Dificuldades foram aquilo que eu falei, né? Essa foto é da primeira turma, tá aí, salvo erro, só me falta um estudante de Guiné-Bissau, que é Beto Infante, mas é a primeira turma de Relações Internacionais da Unilab. Essa turma aí que eu faço parte, só tem um estudante brasileiro, uma estudante santomense, um moçambicano, 3 cabo-verdianos, um angolano e o resto são de Guiné-Bissau. Essa nossa turma, ela se formou agora em março de 2020, né? Então, também é um momento marcante, mas que simboliza o encerramento desse ciclo que foi marcado por dificuldades, mas com as oportunidades, porque aí dessa turma temos quase boa parte, todos, né? Mais de 90% dessa turma estão em programas de mestrados, né? Uns fora, como eu, a Manuela, o Nilton, Nemésio, e os outros internamente aí no Brasil. E temos o Beto, que não está na foto, já está no doutoramento. Então, são marcas dessas oportunidades que foram construídas, foram propiciadas pela Unilab, mas que nós também lutamos, né? Nós, estudantes especial africanos, lutamos para que fosse construído esse ambiente, né? Haja vista que, mais de uma vez, nós pegamos várias experiências dentro da universidade, tivemos que lidar com enormes desafios, até para buscarmos uma formação que fosse de encontro às nossas expectativas, né? E a nossa maior expectativa, né? E não mudou isso para mim, estou em Portugal hoje, mas eu quero voltar para casa, eu quero, como diz a célebre canção de Roberto Mendes, interpretada pela Maria Bethânia, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E é isso que eu busco, né? Essa oportunidade que eu tive, né? Daquelas dificuldades de integração com a cidade, dos choques culturais que foram mais para me inserir, para me dar essa régua e compasso para conhecer cada pedaço desse chão que eu enfrentar. Me formei em relações internacionais, nunca pensei que fosse me formar em relações internacionais. Essa foi um grande momento para mim e acho que para cada um dos que estão aí nessa foto, porque se for fazer um censo, quase todo mundo aí vai dizer que é o primeiro da família a se formar. Isso é muito marcante para nós, né, termos conseguido chegar a esse lugar. Pode passar, acho que é. Bom, e eu espero não ter vos cansado muito com a minha fala e com a minha apresentação. Eu sei que não dei conta de tudo, mas acho que ainda teremos uns minutinhos de dúvidas e perguntas. E essa é uma expressão que significa, diz Lesikanimambo, significa obrigado em português, em Xangana, né? É uma forma carinhosa de agradecer pela escuta e por esse momento exaustivo que vos levei. Então, muito obrigado pela oportunidade e pela escuta e espero
de vocês agora, ouvir o que é que vocês têm, quais as vossas curiosidades, e vamos construir essa ponte. Muito obrigado. Yeah, it's so hard to find. Muito obrigado, Chitungani, pela aprofundada e brilhante apresentação. Achei muito interessante, né? Não sei se foi proposital ou foi por alguma coincidência, mas essa apresentação conseguiu se casar, não fechou, não tem como fechar essa conversa, mas se casou muito bem com as apresentações anteriores, justamente por trazer essa trajetória, tentando buscar conexões com as turmas, como o crioulo de Cabo Verde, da Guiné, e da questão da língua da língua dos bantus, que também tem uma proximidade muito maior com o contexto angolano. Então, muito parabéns e agradecer mais uma vez pela sua exposição. Agora vou abrir aqui para receber algumas participações e, enfim, como o Instituto mencionou, ouvir mais pessoas para que a gente possa continuar as conversas, e quem quiser dar sua contribuição pode colocar aqui no chat, que eu estou olhando para ver se tem alguma coisa. Tem algum comentário? Alguns? Deixa eu começar aqui. A Miriam Alves levantou a mão, mas já te passo a palavra, Miriam. Eu pensava que vocês não falavam português, tiveram que aprender para vir. Acho que isso vai ser um ponto interessante para o Instituto. Falar as gírias dos brasileiros, as manias e tal. E a Amadou mencionado que os brasileiros, na sua maioria, nunca aprendem conosco. Tem essa dimensão das conventualidades, que nem tudo é mar de rosas, mas fazem parte do processo também. E um tema maravilhoso, importante para conhecer a diversidade cultural, conhecendo as origens de outros países, diz a Alane Melo. Então, agora foi maravilhoso, muito obrigado pela oportunidade, Vanessa Reis, bravo, Isabel Mendes, excelente apresentação, abraços, mano, Suleimani, Amadou, colocando os comentários e elogios aqui. Muito obrigado a todos e a todas que estão contribuindo aqui. Agora vou chamar cadê a fila? Vou pedir para que... Era Miriam? Oi. Sim. Então, Miriam, seja muito bem-vinda e pode colocar suas reflexões. Boa noite a todos e a todas. Na verdade, eu estou desde o início, desde o primeiro tema, assistindo. Não participei porque, devido aqui em casa, são 3 estudantes, dividimos um note com um celular, e aí o meu note está sem... Estou ouvindo, mas não estou transmitindo som. Mas hoje eu estou no celular, né? Tive essa oportunidade, a aula da minha irmã terminou mais cedo, aí eu peguei. E, assim, eu queria falar muitas coisas, mas eu vou falar sobre hoje, sobre essa multiculturalidade, né? Que, assim, teve alguém que colocou aí no chat que disse que os brasileiros não aprenderam muita coisa. Eu posso dizer, sim, que aprendeu, sim, os brasileiros que estão imbuídos em se educar, né? Em estar nesse processo educacional sem parar, porque eu não paro, meus filhos estão adultos e diz minha mãe, a senhora não para. Eu fiz pedagogia e estou no último semestre, mas eu digo penúltimo, porque nós
atrasamos por causa da pandemia, mas eu estou no 8º semestre dessemestralizado do curso de letras, e por conta da Unilab, por conta dessa integração, foi que eu me reconheço hoje como uma mulher negra, e eu também vi que antes de ser integralizado, como o amigo falou aí, que pensou que só eles que falavam o crioulo, eu também pensei que vocês não falavam português. Eu pensei que vocês falavam qualquer língua africana, mas menos português, e pensei que aquele português de Portugal era uma coisa forçada, assim, para poder falar, porque tinham aprendido. Então, nós também tínhamos essa ideia. Nós também tínhamos essa ideia. Quando os meninos chegaram aqui, quando me encontravam na sala, até os próprios africanos diziam que eu era branca, né? Achavam que eu era branca. Então, eu sei que essa desconstrução, essa integração foi para desconstruir todo mundo, não somente brasileiro, mas como todos os outros que têm a mesma mentalidade eurocêntrica, tanto que isso me levou a estar com o tema do meu TCC. Eu estou fazendo letras, só que eu fiquei pensando como era que eu ia intercalar esse tema num curso de letras. Se meu tema é os discursos sobre a autodeclaração racial, uma declaração consciente no momento de assinalar o X. Então, esse X consciente, eu sou negra. Então, para a gente intercalar, para a gente colocar no curso realmente de letras, a gente teve que fazer os discursos sobre a autodeclaração. Então, eu digo que toda essa bagagem que vocês trouxeram, que vocês também passaram, que eu descobri que todo mundo estava, como a gente diz aqui, tem uma gíria, todo mundo estava na mesma vibe, todo mundo estava na mesma ilusão eurocêntrica, e que a gente precisava desconstruir. Essa desconstrução só aconteceu porque nos uniu, porque senão a gente ia viver e ficar no achismo o tempo todo. Então, esse achismo foi quebrado. Então, eu acredito que agora nós somos propagadores, né, dessa desconstrução eurocêntrica, e que, como eu falei com o meu orientador, eu não quero simplesmente fazer um TCC só por fazer, mesmo que eu tenha que ficar ainda mais 1 ou 2 semestres na universidade, eu quero fazer alguma coisa que venha a contribuir, né? E eu vou falar de Unilab, eu vou falar de integração, e eu preciso falar desse movimento educador que transforma e que faz o que aconteceu comigo, que minha filha dizia assim: mãe, você é preta. Eu dizia: eu não sou preta. Mãe, você é preta. Eu não sou. Eu digo: seja sozinho, eu não sou, é problema seu se você for, mas eu não sou. Então, hoje eu desconstruí isso, né? E ela está assim, aplaudindo, ela é até mais clara do que eu, a minha filha, mas em vez dela se embranquecer, ela se empretece, é o contrário, e eu acho isso maravilhoso, né? E eu agradeço a minha oportunidade. Muito obrigado, Miriam. Tive que lembrar a questão do tempo para que a gente possa, enfim, recolher mais contribuições e conseguir manejar bem os minutos que nos restam aqui. Chitungani, você prefere responder essa ou podemos... que na verdade não foi uma pergunta, uma reflexão para você pensar. Podemos receber mais... Tá, agora eu vou convidar a Natália Lima para colocar as suas reflexões também. A quem agradeço também desde já pelas ótimas contribuições desde o começo. Bom, bora lá. Vocês me ouvem bem? Eu fiquei bastante curiosa. Tudo bom, Chitungani? Eu fiquei bastante curiosa quando você falou um pouquinho dessas relações com a Tanzânia, né? Eu sou estudante de Kiswahili e apesar de ser estudante, eu tenho uma iniciativa também de ensino dessa língua. A gente tem uma pegada mais com essa visão pan-africana, né? Então, não dizemos que fazemos isso só para o pessoal afro-brasileiro, a gente diz que faz isso para os africanos lusófonos, né? Os falantes de português em África, porque percebemos aí, conforme começamos a estudar, que só tinha
material, né, para a língua Kiswahili, em inglês, francês e alemão. E a gente ficou tipo, pô, Kiswahili está aí, né, como proposta de língua franca para as relações regionais ali no continente e tudo mais. E aí, se um cara quer usar na corda de manhã em África, ele precisa aprender outra língua colonial para ter acesso à língua africana com o maior número de falantes, né? Isso não coube na minha cabeça. Então, aí a gente começou essa iniciativa, somos 3 afro-brasileiros e um tanzaniano, e tocamos aí essa tentativa, né? E é na tentativa e erro mesmo. Tem dia que eu falo com uma pessoa na Tanzânia, ele fala, olha, só se fala desse jeito no Quênia. Aí eu falo com um cara no Quênia, ele, olha, só se fala desse jeito no Burundi. Aí eu falo com um cara do Burundi, ele fala, olha, só se fala desse jeito no Congo. Aí eu falo com o cara do Congo, eu falo, meu Deus, misericórdia. Enfim, nessa bagunça toda, eu queria saber se você pode, conhece, ou até mesmo tem a possibilidade de indicar, enfim, qualquer tipo de material sobre povos em Moçambique que falam Swahili, ou sobre algum tipo de iniciativa de disseminação, por exemplo, de Swahili em Moçambique, e se essas tensões interétnicas, apesar de, como você falou, não ter conflito interétnico dentro de Moçambique, mas a que nível, por exemplo, chegam essas tensões nas relações de poder, né? A gente vê em alguns países africanos essa questão, né, de tensão, porque os Yorubá e os Ibo na Nigéria, né? Porque Tanana em Angola. Então, se você puder comentar, eu gostaria de entender um pouquinho, se você tiver algum apontamento que você possa fazer, influência, dar uma noção assim, tipo, ó, de tal região, tribo, grupo étnico X que fala, seria bastante interessante saber, porque eu também estou muito ligado ao Swahili, mas por meio da anglofonia, né? E aí eu acho que a gente precisa mudar um pouco esses eixos, sabe? Perfeito. Muito obrigado, Natália. E não sei se tem mais alguma para a gente receber 3 e fechar já. Caso contrário, vou pedir para que o Chitumani dialogue com as colocações que a gente teve aqui. Tem uma contribuição aqui no chat, deixa eu pegar para fechar o bloco de vez. Vem do José. José disse, Chitungani, na sua opinião, qual a origem dos problemas de terrorismo em Cabo Delgado? E qual é a solução a esse grave problema? A solução é militar? São 3 questões aqui e acredito que se ele tivesse a resposta, estaria em outro lugar. Perfeito. Ótimas colocações, José, e passo a palavra ao Chitungani. Muito obrigado mais uma vez a todos e todas pela excelente participação e contribuições que têm trazido às nossas conversas aqui. Vai em frente. Sim, Chitungani. Bom, Natália, acho que é muito pertinente e parabéns pela iniciativa. De fato, acho que é uma deficiência muito grande e contraditória para o que a antiga a antiga Unidade Africana, hoje a União Africana, né, tinha uma dessas propostas, que era um pilar, né, de integrar o continente através da língua, e o Swahili seria a língua referenciada nesse posto. Lembro Gaddafi, para quem não conhece, o líder da Líbia, quando ele esteve em Moçambique, lá no início dos anos 2000, 2001, 2002, ele ele fez um discurso, né, todo em Swahili, né? Não falou em inglês, não falou em árabe, usou Swahili. Ele ficou totalmente estarrecido, né, por boa parte dos líderes africanos não terem, né, não lhe compreenderem, não terem acesso à língua. Ele disse, olha, esse é o primeiro dos grandes problemas nossos. Se nós queremos pensar a integração do continente, né, e dos povos, nossos povos, precisamos voltar à raiz, né? Se bem que há uma discussão qual seria o grupo predominante, o hegemônico nessa tentativa dessa articulação de uma língua única, essa multiculturalidade, multi-identidades étnicas e tudo mais. Em Moçambique, depois, eu não sei se
tem como, eu posso te passar meu contato e aí a gente pode conversar um pouco mais a fundo e talvez eu possa inclusive te apontar algumas pessoas que possam te ajudar a pensar o caso da língua em Moçambique, da língua que saiu em Moçambique, né? Tem algumas pessoas aí no Brasil que estão um pouco à frente dessa questão, né? Principalmente até dentro da própria Unilab, né? Temos um professor moçambicano que acho que ele fala um pouco, o professor Carlos, que está no Ceará, né? Bom, ela não tem um grande número de falantes, deveria ter. E por que que não tem? Porque com a Frelimo, ela teve, né, lá na tentativa de refundação, da reconstrução da República, uma orientação marxista-leninista, né? Então, eles diziam que uma ideia que acho que predominou até na Guiné-Bissau e em alguns países, né, Palopes, né, que é a questão do homem novo. Samora dizia matar a tribo para criar a nação. Então, a partir desses contextos, obrigado, Mamadou. Então, pode me localizar por esse e-mail. A partir desse contexto, né, nós tivemos algumas línguas que, como eu disse, Moçambique tem 43 línguas, e Kiswahili é uma delas, que são faladas até hoje. Só que a dimensão espacial e tudo mais, até a abordagem das próprias línguas, ela ainda tem, algumas acabam sendo ter um pouco menos de aderência e tudo mais. Hoje em Moçambique, não sei como é que está sendo trabalhado isso. Na África do Sul eu sei que já existe, mas hoje em Moçambique, hoje eu falo isso há sensivelmente 3 anos atrás, o Estado entendia que, o mesmo Estado que durante anos disse, olha, não falar a língua portuguesa significava que você era analfabeto ou você estava à margem do processo da civilização em termos linguísticos. Hoje nós temos programas televisivos, ainda que regionais nos estados, que são transmitidos nas línguas nacionais, que é uma tentativa de preservar e de reforçar mais ainda essas línguas, né, que são um patrimônio nosso. E por entender que, olha, nós estamos a falar de uma população de mais de 30 milhões de habitantes, onde cerca de mais de 50% da população é jovem, mas que tem muita influência sobre essas línguas, no processo linguístico, né, muito forte. Eu que vos falo, tive que aprender português na escola, mas se você me perguntar como é que você consegue falar quase 5 línguas em Moçambique, das 43, aí eu vou dizer isso, só chitungana@gmail.com. Eu vou dizer, olha, eu tive avós que não falavam português, falavam ronga e xangane, e ainda existia nos anos 2000 aquela cultura, né, das histórias à volta da fogueira. Moçambique chama-se caringano ou ancaringano, um jeito diferente de contar a história. Quando a gente inicia a contação de uma história, começa assim, caringano ou ancaringano. Então os avós geralmente contam a partir da língua nacional. Quem não entende aquela língua não vai entender a história. Então eu tive que aprender ali com uma regra de sobrevivência. Mas a questão da Kiswahili é isso que eu disse. Temos um grupo hoje que fala mais na zona norte, na zona está dividido ali entre Zambésia, Nampula e Cabo Delegado. Tete acho que não tem. Mas temos pequenos grupos, mas que falam, que é reconhecido. Eu não sei se o departamento da UEM, nós temos um departamento lá no curso de letras, de línguas nacionais, né? Até de tradução e tudo mais. Eu precisaria consultar aí, depois nós falamos no meu e-mail, precisaria consultar o professor Carlos, eu te colocar em contato com ele, ele pode te dar mais informações nesse sentido. Se lá eles têm um acervo ou trabalhos produzidos nessa tentativa especificamente da língua swahili. Eu posso ver isso, mas é quase que certo que eles tenham, porque é um pouco um levantamento de todas as línguas que fazem parte do eixo linguístico de Moçambique. Espero ter respondido para não alongar mesmo o tempo aqui. Estou a ver que uma dúvida vai me matar. A gente pode continuar por e-mail. Pode mandar um e-mail que a gente pode continuar. Eu posso tentar fazer
esses links, essas conexões para si, tá bom? A outra questão. Teve a colocação da Miriam sobre, enfim, os dois lados precisarem ou passarem por esse processo da desconstrução, aprendizado, e foi mais uma colocação mesmo. E a pergunta sobre a origem, solução e militarização do conflito em Cabo Delgado. Origem, é difícil dizer qual é a origem. São várias tentativas de conceitualizar e tudo mais. Há quem invoca que são questões religiosas, como acontece nas outras religiões, mas não é só a questão religiosa em si. Eu francamente, como um ex-estudante das relações internacionais, não entendo que esse conflito seja só religioso, porque, a princípio, não é só Cabo Delgado que, predominantemente, nós temos também essa curiosidade. Enquanto que os portugueses chegaram primeiro no sul, e aí é uma maior influência dos povos do sul até o centro, mais ou menos, do cristianismo, do norte ao centro, aquela região, tiveram contatos primeiro com os árabes, o islamismo é muito forte lá, muito, muito forte. Então esse argumento acabou ganhando terreno, pavimentação por essa questão histórica, né? Porque o próprio nome Moçambique foi dado em homenagem a um comerciante árabe que iniciou o comércio chamado Mussal Ben Bik. Então ficou isso. Então são as marcas disso, nós temos mesquitas enormes lá daquele período. Esse conflito tem origem externa, mas também tem uma situação que, bom, eu sou até suspeito de falar disso, mas houve uma certa conivência do parte do Estado moçambicano e uma certa imprudência no gerenciamento desse conflito. Ao meu ver, esse conflito não tinha que nem ter estendido por 2 anos, ou seja, esse conflito foi mais de 3 anos. Tivemos mais de 4 mil vidas perdidas, mais de 600 mil deslocados, né? Que tal isso vai ter consequências muito fortes lá mais adiante. Então, o Estado moçambicano prontamente não colocou-se como devesse colocar. E, imensas vezes recusou ajuda, né? Tanto da própria SADC, que é o bloco regional ali, que fazemos parte, que temos um papel muito importante. Houve muita resistência de ajuda, porque o presidente dizia que não, temos condições de liderar e acabar com isso, que não aconteceu, né? Aquele conflito ele desencadeou, fez muitas atrocidades, e só agora para este ano, que com a ajuda das forças ruandesas, né, ou está-se a conseguir, né, voltar à nova normalidade. Mas acho que a solução não estou no oráculo de Delfos, como se fala, né, na antiga Grécia, para saber qual é a possível solução, a melhor solução, qual era a saída. Mas, a princípio, é isso. Primeiro é que nós temos que arrumar a casa. Arrumar a casa significa o quê? Antes daquele conflito, nós já tínhamos o conflito entre o chamado Braço Armado da RENAM, que é a Resistência Nacional Moçambicana, que foi um movimento que, junto com a Frelimo, depois da independência, entraram numa guerra civil de 16 anos, né? Tivemos acordos de Roma de 92, que agora assinalou-se mais um aniversário, que não foram respeitados pela Frelimo. Em termos normais, num país civilizado, um partido político não pode ter um exército. Então, a grande crítica que ocorre é que a Frelimo e João Sano, que era presidente naquela época, depois da negociação desses acordos de Roma, não tratou da integração daqueles homens armados da RENAM, que criou uma onda de insatisfação e gerou essa coisa de insurgência. Não satisfeito, isso se prolongou até um nível que ficou insustentável. Então, a princípio, eu penso que é um pouco disso. Primeiro organizar, agora aparentemente está a se organizar a questão com a RENAM e pensar estratégias para fora. E, detalhe, reparem que
um outro argumento, para além do religioso, para o conflito, é econômico, né? Hoje que eu estou já a falar, há 3 ou 4 dias, chegou uma plataforma flutuante de exploração de petróleo naquela zona. Tinha importantes grupos econômicos naquela região. Também é um conflito que eu entendo que há um interesse econômico, porque descobriu-se uma das maiores reservas de gás do mundo, que vai ser começado, e de petróleo também, que vai ser extraída daqui a alguns meses, né? Então, isso também pode estar atrás da origem. Então, eu não acredito que é só a questão religiosa de converter, como até alguns vídeos circulam por aí, dizendo que é uma tentativa de conversão ao islamismo radical, é que é um conflito do, como é que é, terrorismo islâmico que acontece em outros lados. Pode até ter fator religioso, mas eu acho que é mais econômico e um pouco dessa questão. Perfeito. Eu não sei se eu respondi como querer ouvir, mas busquei. Não sei se tem mais contribuição. Deixa eu ver o chat aqui. Ou alguém vai querer adicionar mais alguma reflexão? Por hora é tudo que temos aqui. Temos 12 minutos aqui. Eu quero fazer uma pergunta com receio de não dar. Mas acho que a gente pode começar já partindo para as considerações finais. A Adriana acabou de entrar também. Então, a gente encerrou as participações, as reflexões também que ele tinha. E, mais uma vez, vou agradecer bastante. E, enfim, no começo, quando a gente pensou nisso, era justamente para, enfim, disponibilizar as conversas no YouTube, continuar as discussões, e vi que em muitos encontros teve pessoas trocando contato, agendando para continuar a conversa em outros espaços. Então, foi esse justamente o propósito, e espero que a gente continue os aprendizados dos dois lados, como a Miriam disse. A gente está aqui, todo mundo para aprender, desconstruir e continuar as caminhadas, mediar os conflitos que, enfim, sempre que tiver seres humanos e relações vai existir. Então, passo a palavra para a Adriana trazer alguns pensamentos finais também. Muito grata, Mamadou. Gratíssima. Gente, que pena, né? O que me consola, me conforta, me aquece o coração é saber que nós vamos, em breve, produzir o módulo 2, com certeza, porque diante de tanta riqueza, né, de conhecimento, de vivência, essa qualidade humana que os nossos convidados trouxeram, representando seus países que têm uma força, não só no imaginário, mas na ancestralidade de toda uma humanidade mais humanizada, inclusive, né? Então, é isso. Eu quero agradecer por demais ao Chitungani Sebastião Chachuaio, agradecer pelo dia de hoje e também por ter participado conosco nos demais, né, eventos, esteve sempre aqui acompanhando, prestigiando os irmãos. Quero agradecer muito o Mamadou, que é o nosso assistente de projetos, que foi quem propôs essa ideia e, de pronto, quando eu falei que sim, colocou as mãos à obra e está aí o resultado. Agradecer a Monique Klein, nossa monitora, que também, gentilmente, fez todo o acompanhamento e deu o suporte tecnológico. E dizer, então, sem delongas, que este foi um primeiro momento do ciclo de diálogos a respeito da cultura africana, realizado pelo Projeto Identidades, Cultura Global em Movimento,
por meio do Departamento de Projetos da ONG Pacto pelo Direito de Migrar, África do Coração, e lembrar de agradecer o apoio do Laboratório de Estudos de Mídia e Relações Internacionais da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a nossa apoiadora. Então, muito obrigada e tenhamos uma boa noite e que possamos refletir para aprimorar o nosso pensamento, as nossas ações e qualificar as relações a partir de tudo isso que a gente pôde receber aqui nesse espaço. Certo? Tungane, você quer colocar a... Fique à vontade, quem ainda quiser dar uma palavrinha. Bom, eu acho que é só agradecer mesmo, gratidão. O Mamadou falou comigo com antecedência, bem antes mesmo, falou comigo. Logo de início, assim, me suscitou uma grande dúvida, disse, poxa, estou em Portugal, outro fuso horário, tenho uma rotina muito corrida aqui, o mestrado quase no final para entregar os trabalhos. Mas ele disse, olha, tens esses dias para escolher, mas vão ser tudo nas quartas-feiras. Ele mandou, sabe, a primeira quarta-feira não vai dar, é meu aniversário, então eu não vou ter cabeça para apresentar. A segunda eu vou ter que ir. Então, disse, eu vou ficar por outro. E aí fiquei com medo, disse, tem que acompanhar então as outras apresentações para ver se eu não, enfim, para ter alguma experiência. Mas eu só estou aqui para agradecer. É como eu falei no início da minha apresentação, é muito difícil quando somos convidados, né, a falar sobre o nosso país, né, porque são países grandes que com realidades muito complexas e que nós não vivemos ainda nem a metade do que é de fato o nosso país. Então, acabamos trazendo um pouco do que é a nossa visão do nosso país, né, com uma relativa autoridade. Então, eu só agradeço ao projeto, ao programa, as pessoas envolvidas pelo esforço, pela essa tentativa de nos reconectarmos uns aos outros e mostrar que, é o que eu disse lá, as nossas gentes, no fundo, são todas as parentes e que o Atlântico é pequeno demais para nos separar. Então, é só isso que eu tenho para dizer mesmo. Gratidão a todas e a todos que puderam acompanhar aqui a apresentação. Obrigado. Com certeza. E parabéns. Vamos cantar parabéns? Todo mundo abrir a câmera e cantar parabéns para ele atrasado? Eu acho que pode, ainda está no mês. E você conseguiu realizar, cumprir com essa missão que lhe foi dada com excelência, viu? Então, fique bem tranquilo que é um horizonte novo que se apresenta para a gente seguir nas reflexões e aproximar culturas, diálogos. Vamos cantar parabéns, gente? Vamos, cadê o pessoal? Abram as câmeras. Tá, encerrado aqui. Eu estou vendo que tem a Jarlene aqui também. A Jarlene também é nossa voluntária lá de Roraima. Jarlene Soares, que está na sala. E eu não consigo ver todos os nomes. Mas vamos lá. 1, 2, 3. Cada um canta no seu idioma, é isso? Ou vamos tudo em português? No idioma? Seria legal. Vamos em português brasileiro, gente? Vamos. 1, 2, 3 e... Podem abrir os microfones. Parabéns para você. Muitos anos Viva o Chitungane! Obrigado, obrigado. Chegou tarde, mas não valendo. Chito, parabéns. Grata, gente. Pode encerrar a gravação.